não vão prevalecer. E as chaves do reino dos céus nos foi entregue. Bom, isso é demais. Eu já quero começar profetizando para você que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra quem vem do reino. Isso não quer dizer que elas não vão se levantar. Isso não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, porque há um tipo de cristianismo sendo vendido hoje que ele tenta anular a dor. Ele tenta anular os momentos ruins. Então, quando a pessoa passa uma fase ruim, ela pergunta 3 coisas. Primeiro, o que eu estou fazendo de errado? Segundo, Deus está me punindo, ou deve ser alguma coisa. E terceiro, deve ser o diabo. E de fato, pode ser um dos 3, mas às vezes é só uma fase. Às vezes é só um tempo que Deus está te provando tua fidelidade. Como que um homem é provado da fidelidade dele? A mulher dele deixando ele perto de outros. Se não houver a possibilidade do homem estar perto de outras mulheres, estar perto, sozinho, longe dessa mulher, ela nunca vai saber se ele é fiel de verdade. E vice-versa. O cara testar a fidelidade da mulher, ela vai ter que ter direito de passar por coisas que vão testar a fidelidade. Então, Deus, às vezes, vai provar você na sua fidelidade, e isso não quer dizer que ele não esteja lá. Mas isso quer dizer que, às vezes, ele vai permitir que você passe por momentos difíceis que vão te promover. A vantagem é que na vida do crente, toda prova é promoção. Crente não perde. Crente ou aprende ou evolui. Ou ganha ou aprende. Crente não perde. Tem gente que já quebrou 2, 3 empresas e vai de novo. E na quarta vai dar certo. Por quê? Porque aprendeu. Agora, se você não aprende com nada da tua vida, você não cresce. E você não amadurece. E aí eu entro com o que eu quero falar hoje. As chaves do reino dos céus não são para crianças. Ontem eu acabei me perdendo aqui no devocional e acabei indo parar lá na escatologia, lá no pós-morte. Né, que eu estava ensinando que muitas igrejas ensinam a teologia do retardado, que é o que vai para o céu e esquece de tudo. E acabei indo para esse lado. Mas hoje eu quero voltar aqui e me assentar sobre o ensino das chaves do reino, começando por: as chaves do reino não são para bebês, são para os maduros. E como eu disse na alegoria ontem, repito, você não vai entregar a chave da tua casa para o seu filho quando ele ainda é pequeno. Quando você vai entregar a chave da casa do seu filho? Quando que você vai deixar teu filho carregar teu cartão de crédito? Quando que você vai deixar teu filho ir pagar tuas contas, dirigir seu carro? Quando, pai? Quando, mãe? Quando eles estiverem maduros. Não quando eles estiverem perfeitos. Perfeito. Tem pais que não soltam seus filhos porque esperam a perfeição deles. E você não deve fazer isso, porque você não foi assim. Todos nós, como eu disse, aprendemos na jornada. E Deus se encarrega de dar aquilo que... Tudo que vem na tua vida, você precisa ver como ensino. Todas as dificuldades, tudo, Deus está querendo te promover a um novo nível de autoridade. Sem responsabilidade não existe autoridade. Então Deus vai te fazer responsável por algumas coisas para que você adquira autoridade sobre elas. Toda vez que você se tornar responsável sobre algo, Deus te dará autoridade sobre aquilo. Se você se responsabilizar pela fome do teu bairro, Deus vai te dar autoridade sobre esse assunto. Se você se responsabilizar sobre a doença do teu bairro, Deus te dará autoridade sobre esse assunto. Tudo que você assumir responsabilidade, a aliança com Deus te dará autoridade. E a autoridade nunca vem antes do caminho, da prova, da jornada. E alguns pais, eu falo, não estou falando de vocês, mas talvez os nossos, quiseram nos fazer perfeito para nos dar algo. E eles diziam: você não está pronto. Nunca vai estar. A ausência de ensino, a ausência de deixar os filhos caírem, ralar o joelho, muitas das vezes, não permite que os filhos adquiram autoridade. Eles ficam dependentes de um pai e de uma mãe que seguram suas bicicletas por toda a vida.
E aí, quando a mãe e o pai tá velhinho e essa criança agora tem 40, 50 anos, aí quer soltar, aí é tarde. Muitos de vocês ainda não viveram o sobrenatural porque ainda estão grudados numa bicicleta que tem alguém segurando. E esse alguém não pode ser seus parentes, sua casa, seus pais, seus avós, seus filhos. Precisa ser somente Deus. E isso vai te trazer autoridade. Responsabilidade traz autoridade. Agora, se tratando das chaves do reino, você, para ter acesso às portas celestiais, aos portais celestiais, a Bíblia vai trabalhar com portas, portais, regiões. Paulo vai dizer que conheceu um homem que não sabe se foi em espírito, se foi, como que foi, mas ele sabe que foi. Ele alcançou o terceiro céu e ali ele viu coisas inefáveis que não cabia dizer, porque a fé daquelas pessoas naquele devido momento não iriam compreender tudo que Paulo tinha visto. E a mesma coisa é você. Se você adquirir as chaves do reino, você vai ter autoridade para entrar em lugares que às vezes vai ter que saber a hora certa de falar. E o que eu estou te falando é muito sério. O reino de Deus é real. Ele é real. Mais real do que o que você vê. Mais real do que o oxigênio que está dentro do teu pulmão agora. O reino de Deus é real. Tem ruas, salas, casas, departamentos, tem pessoas, tem de tudo. Vamos continuar nesse estudo aqui, que hoje eu te mostro algumas coisas que estão reveladas na Bíblia e que estão correlacionadas ao reino de Deus e são acessíveis. Agora, existem chaves. E chaves não podem ser dadas para pessoas imaturas. E o reino de Deus também não é para todos. Por exemplo, a Bíblia vai dar uma lista de pessoas que não são bem-vindas no reino, que não entram no reino. E tem gente que não entende isso e colocam isso como um patamar de regras para ser salvo. A Bíblia vai dizer assim: ficará de fora do reino os beberrões, os lascívios, as prostitutas, os mentirosos, os enganadores, e por aí vai. Várias vezes a Bíblia vai trabalhar essa questão de quem vai ficar de fora do reino. Ou seja, ficar de fora do reino não quer dizer que a pessoa não possa ser salva. A pessoa pode ser salva. O ladrão foi salvo na cruz, cara, sem ter feito obra nenhuma. A obra dele foi crer. Ele creu, foi salvo. Agora, se eu recebo um galardão segundo as minhas obras, eu sei que aquele ladrão ficou feliz de ser salvo. Mas não espere que ele tenha algum lugar de destaque na eternidade. A minha função na Terra é treinar filhos para a eternidade. Para que quando o Leandro chegar lá, ele tenha destaque na eternidade. E existem pais que treinam seus filhos para serem salvos. Eu estou treinando a Isabela, a Zoe e os meus filhos espirituais para terem lugares de destaque na eternidade. O meu desejo é que você adquira autoridade e chaves aqui na Terra para quando chegar à eternidade você tenha um lugar de destaque e autoridade. Deus só dá lugares para pessoas que têm autoridade. A Bíblia diz que naquele dia eles vão nos chamar de reparadores de cidades. A Bíblia diz que o Senhor nos dará a uns 2 cidades, a outros 5 cidades, a outros 3 cidades. A cada um ele vai dar uma medida segundo a autoridade adquirida. O galardão é dado segundo a autoridade que você adquiriu na terra. E a autoridade, muitas das vezes, se adquire no deserto, diante de gigantes, diante de lutas. Por isso que vai ter muita surpresa no céu. Porque teve gente e tem gente que está adquirindo grande autoridade na terra e às vezes não tem tanto destaque na terra. Mas no céu, ele é conhecido, ela é conhecida. Eu quero pegar uma frase que eu sempre digo e replicar ela para vocês aqui. Eu sempre digo: do que vale o mundo te conhecer e te aplaudir, se os céus, quando ouvem teu nome, está em silêncio? Queira ser conhecido no céu. Quando os demônios vão ser confrontados por aqueles jovens que vieram expulsá-los no nome de Jesus, de Paulo,
ele deixa muito claro que nas regiões celestiais, Paulo e Jesus eram conhecidos. Eu quero que o inferno conheça teu nome. Eu quero que o inferno conheça a dona Marli, a Rose, a Lisandra. Pastor, o senhor está falando errado? O inferno? Não, é o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecem com quem tem autoridade. E o inferno vai saber que você está chegando e vai retroceder. Porque você adquiriu autoridade no longo da jornada, rasgando ursos e leões, derrubando gigantes e mantendo a sua fé intacta. Então os demônios sabem que se você chegou, as portas da sua casa vai ter que retroceder, vai ter que fugir, porque alguém de autoridade chegou. Agora, Amém. não sofra quando Deus estiver te dando autoridade, porque a autoridade só vem com provações. Por isso Paulo vai dizer, se alegrem quando tiverem muitas provações, porque há um peso de glória a ser revelado. Uau! Há um nível de glória que só vai ser revelado para quem tem autoridade. Não é para todos. Por isso que você nunca vai ver um grande homem de Deus que tem sido usado nesses últimos anos e que os heróis da fé que você admire algum, que não tenha por detrás uma grande história, com grandes desafios, com coisas que a fé dele foi levada ao extremo. Só existe um peso de glória para quem está disponível para receber a autoridade. Uau! Eu estou convicto de que há um peso de glória a ser revelado. Eu te garanto, eu passei 4 anos na escassez, enfrentando ela cara a cara. Eu já tinha uma mente escassa, mas depois eu fui enfrentar o próprio espírito da escassez. Chegar a viver na linha da linha, no limite do limite, mas com a fé intacta, sempre com as minhas ofertas, meus dízimos e minhas primícias, sempre lutando por uma vida abundante. Quem caminha comigo há mais tempo sabe, nunca parei de crer. E já subi para pregar no púlpito sobre o quanto Deus prosperava alguém sem ter dinheiro para pagar minhas contas na segunda. E há quem diga que isso é mentira. E me disseram uma vez, você precisa pregar o que você vive. Eu disse, não. Isso é testemunho. Agora, a palavra, a Bíblia e a palavra de Deus, ela corta em 2 gumes. Ela é testemunho para quem viveu e profecia para quem vai viver. Nem tudo que eu falo eu estou vivendo, mas pode ter certeza que eu estou convicto que eu irei viver. Então eu pegava o microfone e anunciava a prosperidade do reino, o quanto o meu Senhor era bom e o quanto eu tinha fé naquilo. Ainda que o meu estado não era aquele, as minhas palavras vão determinar os meus passos. Palavras geram imagens, imagens geram ações e ações geram conclusões. Bom, eu estava anunciando algo sobrenatural. E de repente a minha vida mudou. Um peso de glória foi sendo revelado. O tamanho do gigante determina o quanto de glória está sendo reservado. Foram quase 5 anos passando esse perrengue, saí do meu serviço, deixei de ser empresário e fui confiar, adquirir autoridade sobre a escassez. Eu fui como Elias, que foi ao deserto para ser um profeta que não dependia do espírito de escassez, para aprender a depender de anjo, a depender de corvos, a depender do Senhor. E depois disso eu pude pegar pessoas que não tinham nada e ao impor as mãos sobre elas, essas pessoas prosperarem sem medida. Por que muitas pessoas que estão se conectando a mim estão vivendo coisas financeiras sobrenaturais? A quem acha que Deus me deu um presente. Olha, o Bruno, gostei dele, toma. Não, é porque eu decidi não perder a minha autoridade quando o espírito da escassez quase me matou. Na última, minha filha ia nascer. Eu não tinha berço. Eu não tinha conseguido pagar a Unimed. Estava cortado, eu não tinha como levar minha filha para o hospital para nascer. Não tinha como, a minha vida estava um caos e eu pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Só que uma coisa eu entendi na minha vida, que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então eu confiei no Senhor, e num instante, num único dia, eu com a minha esposa ganhamos tudo.
E 15 dias depois, a chave virou. E nós vencemos o espírito da escassez. Então nós adquirimos autoridade sobre isso e começamos a liberar. Quando Elias chega à viúva de Sarepta, assim que ele sai do deserto e ele vai para a não é a viúva de Sarepta, não. A viúva de... Meu Deus, sumiu a palavra. Bom, Elias chega e a viúva vai para a porta de Samaria para pedir para ele a solução para sua casa. E Elias, com uma palavra, liberou o que estava dentro dele sobre aquela mulher. E nunca mais a farinha faltou. E nunca mais faltou azeite. E nunca mais faltou nada. Porque ele tinha adquirido uma chave. A chave da prosperidade estava na mão de Elias. Onde ele adquiriu isso? No deserto. Sozinho, passando uma luta que ninguém passou, Joyce. Passando dificuldade. Elias esteve sendo processado pelo Senhor para adquirir autoridade e carregar uma chave. Eu posso te garantir que quando você adquire autoridade na medida certa para receber uma chave, então aquela chave vai abrir portas. Chave só tem uma utilidade: abrir porta. E quando Jesus está dizendo aos seus discípulos: dar-te-ei as chaves do meu reino, e o que vocês ligarem terá sido ligado, você precisa entender que ele só deu essa chave para Pedro, quando Pedro amadureceu ao ponto de entender quem Jesus era. Às vezes você vai passar coisas até entender quem Jesus é nessa questão. Talvez você descobriu que Jesus é como pai, talvez você descobriu que Jesus é como empresário, talvez você descobriu como Jesus é como esposa, como mãe, como seja lá qual área, mas tem áreas que você ainda não descobriu. Então Deus te dará provações para que você adquira autoridade e tenha novas chaves. Eu não sei quantas vezes eu orei sem ninguém ser curado. E continuei orando. E continuei orando. Até que um dia, um anjo me deu a chave. A chave do cômodo onde existem órgãos e que você substitui os órgãos ruins pelos bons. Então, eu viro essa chave. E quando eu abro essa porta, eu libero cura sobrenatural. Eu vejo perna crescer, eu vejo pessoas voltar a enxergar, eu vejo... Bom, você quer adquirir autoridade sobre cura? Não adianta só você vir até mim e eu orar por você. Isso é transferência de unção. Unção é capacitação para exercer uma nova função. Se você recebe uma ferramenta nova, você precisa usá-la. Então, para você adquirir autoridade sobre a ferramenta, você precisa usá-la. Se você pega uma marreta e nunca bateu uma marreta, você não sabe como usar. Você não sabe que dependendo do jeito de segurar, machuca a sua mão. Você não sabe que a hora que vai bater, você tem que soltar para não dar um impacto no seu braço. Porque é um utensílio que você precisa usar para adquirir autoridade. Quer viver coisas sobrenaturais na cura? Bom, tá liberado. Deus abençoe. Agora vai e ore. Vai e põe as mãos. Vai e determine. Vai e faça alguma coisa. E se não acontecer, vai de novo. A tua fé vai ser provada. E quanto mais provada, mais é o nível de glória. Todos os maiores evangelistas da terra que fizeram curas extravagantes oraram para muita gente sem ver nenhuma ser curada. Mas eles continuaram, porque eles sabiam que tinha uma chave, que havia um peso de glória, que havia algo a ser liberado, que eles não podiam desistir, que eles não podiam parar. Por isso, as chaves do reino são para quem tem autoridade. A Bíblia diz que o herdeiro, se for menino, nada se difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, ainda que ele tenha a chave. Isso é muito louco. Todo mundo que aceita Jesus, todo mundo, Lisandra, Joyce, Leandro, pastor José, que adquire a salvação, adquire a chave de entrada no céu. Adquire a chave de entrada de volta ao trono celestial do Pai. Isso não é difícil de crer. Só que a maioria dos cristãos ficam aqui. Tá bom, vou para o céu. E a chave que eles pegam do reino, do chaveiro, é só a chave da salvação.
E de vez em quando a chave da oração para ir diante do Pai. Mas não, amigo. O chaveiro de Deus é grande. E o reino, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Tem muitas moradas. Muitas moradas. E várias chaves. Agora, você precisa adquirir autoridade nessas áreas. E para isso não tem autoridade sem responsabilidade. Por isso Deus te faz responsável. Quem aqui já diz, rapaz, eu não sei nem por que eu estou passando isso, eu não pedi para passar isso. Por que Deus está te fazendo se a tua vida não é mais tua? Está passando isso por quê? Porque Deus quer te dar autoridade. E para isso Ele está te fazendo responsável por algo que você nem queria. Mas você é responsável. Porque a você tem um peso de glória a revelar. Tem um peso de glória a se revelar, meu amigo. Quando você levantar suas mãos e ver um bando de cadeirante levantando, você vai lembrar de quantas das vezes você orou para alguém voltar a parar de ter dor de cabeça e você não conseguiu obter êxito, mas você continuou, você não parou, você marchou, você adquiriu fé, você foi adquirindo autoridade. E quando a autoridade veio, vão tentar comprar. Tem gente que chega em mim hoje, pastor, se eu fizer uma oferta, o senhor libera para mim. Tem coisa, irmão, que não dá para me liberar, porque eu não adquiri de graça, eu adquiri com uma jornada. O que de graça me veio, de graça eu dou. Mas aquilo que eu adquiri na jornada, eu só posso te dizer o caminho. E estou ensinando vocês. Quer ter as chaves do reino? Tem um caminho de autoridade, que vai vir só depois de ter responsabilidade. Meu Deus, eu estou tentando sair do lugar na aula aqui, mas tá difícil. A revelação tá fluindo. A revelação tá fluindo e Deus está falando com pessoas. Por que tem desafios? Por que Deus não podia fazer com o Leandro lá em São Paulo? Por que mandar ele sair de São Paulo, sair do conforto, sair da casa, numa bagunça, virar de perna pro ar? Ah, pastor Bruno, por que o senhor está me liberando essa palavra para vir para apóstolos? Qual é o sentido, meu amigo? Deus quer te dar autoridade? Para que te tirar lá do Ceará, Joyce? Não era mais fácil ele só ir lá e fazer lá? Mas ele quer dar autoridade a você que não deu aos seus familiares. Então te dará desafios que a você não foi dado. Que a eles não foi dado. Consegue entender? Parem de reclamar dos desafios. São eles que te promovem. São eles que carregam peso de glória. São eles que te amadurecem. São eles que vão te dar autoridade. O reino dos céus não são para bebês. São para filhos maduros. Quem porta as chaves de autoridade do reino? Aqueles que são maduros. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que um herdeiro é menor, todos que aceitam Jesus são herdeiros. Sim ou não? Claro, Jesus é o Pai, ele tem todo o poder, tem tudo. Então, quem aceita ele já é herdeiro. Só que tem gente que é herdeiro, mas não tem autoridade para receber herança. Ainda é bebê, e bebê só recebe uma madeira. Nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servimentos sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filho. E porque vocês são filhos, enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui eu quero te dar outra chave. Você sabia que a revelação e a autoridade do Espírito Santo só vem se você entender que você é filho? Tem um monte de gente que bate no peito e fala, o Espírito Santo mora aqui. Será? Biblicamente, se você é filho, porque vocês são filhos, ele enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Por isso que Jesus diz assim, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Porque você chegou num lugar onde o Espírito Santo não é mais o teu tutor, que fica só te falando o que fazer e o que não fazer. Ele agora pôde ver em você um lugar para ele vir e se manifestar.
Eu quero ter autoridade, não só para que o Espírito Santo fique mãe, como porque a Bíblia diz várias funções da pessoa do Espírito Santo. E uma delas é que ele seria nosso coaching, nosso head coaching. A Bíblia diz que ele nos ensinaria sobre todas as coisas, que ele nos diria sobre tudo. Então, uma das manifestações do Espírito é ser curador, ser o que a Bíblia chama aqui de tutor. Ele fica ali. Só que quando você adquire autoridade, ele entra dentro e te dá poder. Quando Jesus, no capítulo 4 de Lucas, começa, diz assim, primeiro um verso antes, no capítulo 3, Jesus é batizado aos 30 anos, vai começar seu ministério. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que o céu se rasga, o Pai anuncia, esse é meu filho, o Espírito desce sobre ele. Sim ou não? Sim. Logo em seguida diz assim, o Espírito do Senhor o levou para o deserto. Ué, Jesus, não estou falando de você, estou falando de Jesus. Ele recebeu o Espírito e o Espírito levou ele para o deserto. Para quê? Para adquirir autoridade sobre o diabo. Para adquirir autoridade, ele ficou 40 dias com fome. Teve fome. E o que o Espírito permitiu levar comida para ele não foi anjo, não. Foi o diabo. Foi o diabo que se apresentou e tentou, e tentou, e tentou. E ele foi provado. E ele não negou sua fé. Não negou sua palavra. Então, os anjos vieram servir. E depois, quando acaba essa passagem, no capítulo 4 de Lucas, diz assim, e Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. Começa dizendo, o Espírito levou, e depois termina, e ele saiu no poder. Meu amigo, isso é muito sério. Você pode estar caminhando com o Espírito e nunca ter caminhado no poder, porque você fugiu de todos os desertos, que ele quis te colocar para te dar responsabilidade, que te daria autoridade. Mas se você enfrentou esses desertos e permanece de pé, eu tenho uma boa notícia. Ele quer ser o poder de Deus em você para a revelação do reino dos céus e das chaves do reino aqui na terra. Meu Deus do céu. Amadurecer te dá acesso às chaves. Quando você se torna um filho ruios, a Bíblia vai trabalhar com filhos imaturos, que em grego é teknon, são os filhos bebês, são os filhos que precisam de tutores. Esse aqui, herdeiros menor, ou herdeiros meninos, esse menino aqui é teknon. Agora, quando fala de ruios, que é o filho maduro, é o filho que está pronto para receber. Então, se você amadureceu, você está pronto para receber. E aquilo que estava retido vai ser liberado sobre a tua vida. Agora tem gente, por isso que na igreja existem bebês de 80 anos. E existem homens maduros de 23. Porque no mundo espiritual não é a tua idade que conta. Tem gente que tem a idade de ser minhas avós. E me pedem bênção e me chamam de pai. Porque na terra eu seria neto. Mas no mundo espiritual, eu enfrentei tantos desertos para adquirir autoridade, que teve pessoas que por 80 anos fugiram. No reino dos céus, não é a tua idade que te dá autoridade. É o quanto gigante você não fugiu. Infelizmente, temos senhores que são crianças e jovens que são senhores no mundo espiritual. Então, não tenha problema com a sua idade. Se você é novo, pastor, mas eu sou velho, estou lascado. Não. A Bíblia diz que aqueles que são mais velhos, o Senhor renovará suas forças. Ele fará você subir como águia, fará você correr como a corça, te dará saúde, renovará seus ossos, te dará uma nova chance, mas não fuja mais uma vez. Pastor, a minha vida já se foi. Não, você ainda respira. E lembre-se que a Bíblia diz que você semeia no corpo corruptível para colher no corpo incorruptível. Então ainda há tempo de você preparar toda a tua eternidade
Não fuja da responsabilidade, porque o Senhor vai te dar autoridade e o peso de glória retido vai ser liberado. Amém. Amém. Queria falar mais, mas eu não gosto de estender porque o devocional é meia hora. Meia hora tá bom. Amanhã nós continuamos daqui. Nós vamos falar sobre carregadores do reino. Uma vez que você tem autoridade para carregar o Espírito Santo, você está carregando a arca da aliança, o poder, a glória e por aí vai. Tem alguém que ligou o som e está subindo. Bom, meu Deus, eu quero terminar aqui, mas alguém desliga isso aí. Pronto, desligaram. Aleluia. Para concluir, amanhã nós vamos trabalhar isso. Quinta e sexta eu não vou conseguir fazer o devocional. A sexta-feira eu viajo, saio de madrugada. Quinta eu tenho que resolver os detalhes da minha viagem. Sexta eu saio meia-noite, então vou estar no horário da live, vou estar chegando em Porto Alegre. Vai ser uma correria. Mas segunda-feira nós voltamos. Então amanhã, nessa